la plaque Vamos colocar uma placa pour signifier ce projet est dirigé par telle société. para avisar que esse projeto está realizado para essa construção. En est de même de tout ministère Da mesma forma que todo ministério et de toute œuvre chrétienne. e toda obra cristã Elle est bâtie d'après une vision. são batidas segundo uma visão. La vision est sacrée. A visão é sagrada. La vision est la manière de voir les choses. A visão é a maneira de ver as coisas. Alléluia. Amém. Et la vision n'est pas à deux personnes, E a visão não é de duas à une pessoas. seule personne. Há sempre uma pessoa. Derrière le ministère, E atrás do il y a un ministério homme qui est derrière. há homem atrás. C'est lui qui est le porteur de la vision. É aquele que é o portador da C'est visão. pourquoi celui qui a la vision Aquele que tem visão est un homme dangereux. é homem perigoso. Et c'est différent avec la femme qui est grosse. É diferente de uma mulher grávida. La femme doit vous expliquer comment tout cela est en train de sentir. A mulher tem que te explicar o que ela está sentindo. Mais la vision est très difficile pour le définir. Mas a visão é difícil para defini-la. Et sachez que derrière le ministère, E saiba que através, il y a une atrás personne do sur laquelle Dieu ministério, a donné la vision. há uma pessoa cujo Deus deu a visão. Et le peuple vient pour matérialiser E la o vision. povo vem materializar a visão. Matthieu chapitre 1, verset 1. Mateus capítulo 1, primeiro, versículo 1. Podemos nos colocar de pé para honrar a palavra de Deus, por favor. Mateus capítulo 1, versículo 1. O tema é a genealogia de Jesus Cristo. Lemos. Généalogie de Jésus-Christ, A genealogia de Jesus Cristo. fils de David, O filho de Davi, fils d'Abraham. filho de Abraão. Amen. Amém. Prenez Luc. Toma Lucas. Depois de Marcos. Luc chapitre 3, Lucas capítulo 3, verset 38. versículo 38. Luc chapitre 3, verset 38. Lucas capítulo 3, versículo 38. Fils d'Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Parole du Seigneur. Palavra de Deus. Podemos sentar, por favor. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor, nous voulons parler sur la paternité. queremos falar sobre a paternidade. Suivez-moi parce que vous n'êtes pas accoutumé à écouter certains Me siga enseignements. muito bem, porque você não está acostumado a entender, a ouvir essas palavras. Oui, il y a un moment, on dit recevez, tu reçois, c'est Há bien. momento que falamos receba e você recebam. Mais ce qui te fera pour te construire, Mas aquilo que vai fazer você construída, c'est ça ce que nous construído, avons reçu. é isso que recebemos. Avant tout d'abord, Antes de tudo, dans toute la Bible, em toda a Bíblia, est l'histoire de la paternité et de la filiation. a história da paternidade e da filiação. En commençant même dans le ciel, Começando no céu, le gouvernement céleste o governo celestial est composé du Père et du Fils. é composto do Pai e do Filho. Donc, ce sont des principes sacerdotaux. Quer dizer que são princípios sacerdotal. Moi, je suis sorti dans un arbre géologique qui est bâti de l'éducation. Eu me tirei de uma árvore genealógica que é batida de uma Et educação. quand on a appliqué ça, E quando apliquei, et nous avons reçu le résultat. recebemos resultado.
La notion du Père dans la Bible A noção do Pai dentro da Bíblia n'est pas seulement la notion biologique. não é somente a noção biológica. Non. Não. Quand la Bible parle de Père, Quando a Bíblia fala do Pai, ce n'est pas la notion biologique. não é a noção biológica. Parce que quelque part, Jésus disait ceci. Pois no lugar Jesus dizia o seguinte: Il dit, vous avez un père, le diable. Ele disse, vocês têm pai que é o diabo. Voulez-vous accomplir ses désirs? Quereis cumprir os desejos dele? Donc la notion du père A noção do Pai n'est pas liée não está à la ligada notion biologique, na noção biológica, mais est liée dans la notion de la source mas está ligada na noção da fonte et des modèles. e do modelo. C'est ça. É isso. Parce que tu ne peux pas être béni Você não pode ser abençoado ou sans abençoada pourtant passer par le Père. sem passar pelo Pai. Et je vais t'expliquer la maturité chrétienne. Eu vou te explicar a maturidade cristã. Donc la notion du Père A noção do Pai est liée à la notion de la source. está ligada na noção da fonte. C'est-à-dire quoi? Quer dizer o quê? De l'origine. Da origem. Beaucoup de gens ont la difficulté Há muita gente que tem dificuldade de lire la généalogie là où nous venons de lire. de ler aquela genealogia que acabamos de ler. La Bible dit Jésus, fils d'Abraham. A Bíblia diz que Jesus é o filho de Abraão. Jésus, fils d'Adam. Jesus, filho de Adão. Jésus, fils de Seth. Jesus, filho de Sete. Mais quand tu regardes comme ça, Mas quando você olha e ce n'est pas enxerga, Abraham qui a enfanté Jésus. não é Abraão que deu a luz a Jesus. Ce n'est pas Adam qui a enfanté. Não foi Adão que gerou o Jesus. Donc le problème de la paternité n'est pas seulement lié du sang. O problema da paternidade não é somente ligado pelo sangue. Le problème est le problème des modèles. O problema é o modelo. Mais lorsque nous appelons Dieu Père, Mas quando chamamos Deus Pai, regardez-moi, me olha. quand on appelle Dieu Père, Quando chamamos Deus Pai, cela ne dit pas qu'il a le sexe masculin. não quer dizer que ele é masculino. Non. Não. Dieu est esprit. Deus é espírito. L'esprit n'a pas de sexe. O espírito não tem sexo. L'esprit n'a pas de généalogie. O espírito não tem genealogia. Quand on dit Père, Quando falamos de c'est Pai, parce qu'il est la source. pois ele é a fonte. C'est lui le géniteur. Ele é o gerador. C'est pourquoi nous appelons le Père, le Dieu de notre Père. Por isso que chamamos o Deus, o Pai do nosso Deus. Comme disait l'apôtre Paul aux Éphésiens. Como dizia o apóstolo Paulo aos Efésios. Il dit, j'ai béni le Seigneur Jésus-Christ. Eu abençoe o Senhor Jesus Cristo. Non, je bénis le Dieu de notre Père Eu Jésus-Christ. abençoo o Deus do nosso Pai Jesus Cristo. Donc, quand on parle du Père, Quando falamos do Pai, Dieu Père, Deus Pai, ce n'est pas parce qu'il t'a enfanté physiquement. não quer dizer que ele te deu a luz fisicamente. Non. Não. C'est parce qu'il est la source. Pois ele é a fonte. C'est lui É ele qui est le géniteur. que é o genitor. Il est notre Père. Ele é nosso Pai. Alléluia. Amém. Qui est Père? Quem é o Pai? Le Père est un esprit. Pai, o Pai é o Espírito. Et une sémence. E tudo é uma semente. Isso. Et une sémence. É uma semente. Le Père est un esprit. O Pai é o Espírito. Qui est Père? Quem é o Pai? C'est celui qui apporte la sémence. É aquele que leva ou que traga a semente. Vous avez filmé en terre? Ils ont filmé. Ah, Jésus. Alléluia. Amém. Le Père O Pai est celui qui apporte la sémence. é aquele que traga a semente. Le Père O Pai est une voie à suivre. é uma via a seguir. Isso. Le Père O Pai est une couverture spirituelle. é uma cobertura espiritual. Je parle lentement Estou falando lentamente, parce que c'est un enseignement. pois é um ensinamento. Nous avons dit que le Père est un esprit, Dizemos que o Pai é o Espírito, est une sémence, ele é uma semente, c'est lui la source, ele é a fonte, c'est celui qui apporte la é sémence. aquele que traga a semente. C'est une voie à suivre, É uma via a seguir, est une couverture é spirituelle. uma cobertura espiritual.
Qui est le Père? Quem é o pai? Le Père est une charge, Ele é uma carga, une responsabilité, uma responsabilidade, un fardeau. fardo. C'est ça le Père. É isso, pai. Est une charge. Ele é uma carga, C'est une responsabilité. uma responsabilidade. J'aime beaucoup ça. Eu amo isso. Le Père O pai, est sacré ele é sagrado à cause de l'alliance. por causa da aliança. Le Père est sacré O pai é sagrado à cause de la vision. por causa da visão. Le Père O pai, demeure ele permanece. le principal O principal sujet de la bénédiction. sujeito da bênção. Donc, il demeure le principal des bénédictions. Ele permanece o principal da bênção. Le Père O pai, a la capacité a capacidade de transmettre la vie. de transmitir a vida. Et après avoir transmis la vie, Depois de transmitir a il vida, doit aussi donner un sens, ele tem que dar sentido, une direction, uma direção, une orientation. uma orientação. Contrairement au Père vipère, Contramente, o pai vipero, Il a donné o la serpente, ele deu vida il a laissé les enfants comme e ça. ele abandonou os filhos. Non. Não. Le Père, O pai il doit veiller tem que vigiar sur sa sémence. sobre a sua C'est semente. très important. É muito importante. Qui est Père? Quem é pai? C'est la voie à suivre. É a via a seguir. Il faut mettre dans la tête, Você tem que colocar na sua mente sans le Père, que sem o il pai n'y a pas d'existence. não há existência. Si tu as existé, Se você existiu, parce qu'il y a eu un Père. pois havia pai. Alléluia. Amém. L'avantage d'avoir un Père. A vantagem de ter pai, Le Père a une idée sur la destinée du Fils. o pai tem uma ideia sobre a destinidade do filho, o destino do filho. A une idée Ele tem uma ideia sur la destinée du Fils. sobre o destino do filho. Le Père O pai détient la mission du Fils. tem a missão do filho. Le Père O pai connaît l'avenir du Fils. conhece o futuro do filho. Ça, c'est l'avantage. É isso a vantagem. Il détient Ele mantém la mission du Fils. a missão do filho. Il connaît l'avenir Ele conhece o et futuro la destinée. e o destino. L'exemple terre à terre, O exemplo mais Nous avons des simples. enfants. Temos filhos. le fait tu vois les enfants tentés de toucher par-ci par-là. O fato de ver seu filho tocando Tu as une lecture. você tem uma leitura. Tu dis que moi, mon fils sera un avocat. Você fala que meu filho se tornará um advogado. Moi, quand je suis grandi, j'ai parlé beaucoup. Quando eu cresci, eu falava muito. Na minha casa, todo mundo sabia que eu falava tanto. C'est ce que mon père parlait. O que o meu pai falava? Toi, tu seras journaliste. Você vai se tornar um jornalista. Mais ma grande Jornalista. sœur me disait ceci. Mas a minha irmã mais velha Tu aimes dizia: beaucoup la physique. você ama muito física. Toi, tu seras médecin. Você vai se tornar um médico. Mon grand frère aîné disait. O meu irmão mais velho dizia: Toi, tu aimes beaucoup à lire beaucoup de papiers tout comme ça. você gosta de ler muitos papéis, Toi, tu muitas seras un coisas. pédagogue. Você se tornará um pedagogo. Chacun d'eux avait une mission sur moi. Cada deles tinha uma missão Mais sobre c'est mim. lui qui me connaissait bien. Mas aquele que me conhecia tão bem C'est celui que son sang est à moi. é aquele que tem o seu sangue dentro de mim. Parce que tel que nous sommes ici, Pois do jeito que estamos aqui, le sang du Père o sangue do Pai est dans le Fils. está dentro do Filho C'est lui qui avait une lecture pour moi. e aquele que tem a leitura sobre mim. Malheureusement, il est Infelizmente, décédé, il n'a pas mangé mon argent. ele foi morto e nem comeu meu dinheiro. Comme le Père connaît l'avenir du Fils, E como o Pai conhece o futuro do Filho, c'est pourquoi nous disons que le Père est un visionnaire. por isso que dizemos que o Pai é um visionário. Moi, j'ai enseigné dans une école technique, Eu ensinei numa escola técnica, à l'ITPM Njili. ITPM em Dili, J'ai enseigné Kinshasa. 8 ans. Eu ensinei durante 8 anos. J'ai enseigné à Malossa. Eu ensinei na escola J'ai Malossa. enseigné à Jean Bosco, Eu ensinei também na escola de Jean Bosco, quartier 7, à No- boulevard Luemba. quartier 7. J'ai enseigné là-bas. Eu ensinei lá também. J'ai enseigné à Kissenso à Pentecôte. Eu ensinei também 15 Pentecoste. Ah, Gan Kimilar.
grande que me lá. Deuxième, troisième, cinq, maio, quatro, neuf, Eu atravessia Et le rios. soir, tu vas retourner. Aí depois da noite você volta. Tu es dans le bureautique. Você tá lá na informática. Jésus. On a détruit ces corps vraiment. Destruímos aquela escola mesma. Il y a un parent qui est venu inscrire ses enfants. Há um parente que veio inscrever seus filhos Na troisième électromécanique. em terceiro metro mecânico. Parce que papa est vision moi. Ele não sabia a visão dos seus filhos, Tu aquele n'as pai. option ni nezao. Ele perguntou quais são as Tu es opções dans aqui. l'électronique, Falamos Eletricidade. mecânico, électricité, eletricidade, Mécanique. mecânica, commercial, administratif. comercial, Tous administrativa. dans la construction. Temos também a construção. Ah, tu m'as bien. Ndebe mukinozo kende boy. Ah, nebi tu sosani. Ele falou também pro seu pai, pro seu filho, do jeito que o mundo está Devant indo, celui nem que sei o vai que você inscrever vai fazer. l'enfant. Enquanto ele que está inscrito, o seu filho. Prof. Professor, Option ni amo malame ko sala hao. qual tipo de opção muito melhor que tem aqui? Nana ebite ni mwana simba ganina, simba ka bakura na na Eu nem sei se o filho dele brinca com a energia, com os fios, nem sei o que ele faz. Na ebise to na option moko eza mais négligé. Eu falei para ele, temos uma opção, mas é muito Ba negligenciado. bandango kana IBTP. As pessoas que subam, só aqueles Mais que vão na biso to bandango na IBTP. troisième awa. Eu falei que vamos começar no terceiro aqui. Construction. A construção. Tout une gili tu regardes des écoles de construction. Em todo o bairro Já do mwana Dili, déjà só parti à tínhamos aquela troisième, escola. azolamba ciment. E um filho, a partir de terceiro, estava Azobeta brique. fazendo cimento. Estava fazendo o A construção bloco. é pavimento. Ele podia até fazer o pavimento. Só aqui para bino na IBTP E quando ele ia no nosso instituto, A sala- IPTP, topologie, para fazer a topografia. topographie. Alléluia. Amém. Donc tu vois que le papa manquait la vision de son enfant depuis la maison. Você vê que o pai faltava a visão do seu filho desde a sua casa. Nous on a vu des papas qui corrompent prof. Eu sabia, o pai veio corromper o professor. Aí se moi Alexa ba prof no nyoso. E falou para o seu filho, mostra que você Mutasuka sabe ndebi muitas so ba coisas. titulaire. Não somos Titulaire o foi último rebelé. titular. Aí pas prof chema. Ele foi pro professor. Prof. Prof, Moi na sa ki chena ni te. o meu filho não fez bem, Pourtant solo la kaka. porque Tô devemos, falando, prof. devemos conversar, vamos conversar. Education est détruite en RDC. A educação está destruída em Je Congo. vous dis sincèrement, ba nos besoin diplôme to sei lá ba o macambo. Todos aqueles que conseguiram Examen diploma, no bandit examen fizemos d'état. as coisas. Nem começou ainda Mano, olha, aquele olha, exame. Prof nem été. O pai não conta. veio ainda. Ba non non soma ba tipo 67 ya lokutai. Todo aquele filho que pegaram, conseguiram 67, Moi é mon de professeur de mentira. français me disait, moi j'ai fait l'examen d'état oral chez les Belges. No meu tempo fizemos um exame oral Et com belgas. je n'ai pas étudié à l'université ni aux instituts supérieurs. Nem estudei em universidade ou instituto superior. J'ai étudié à Louvanium. Mas eu estudei em Luvalium. Il y a l'ingobé au campus c'était Louvanium. Nós chamamos de campus. Il a étudié là-bas à Louvanium. Ele estudou lá em Luvalium. Alléluia. Amém. Donc cela veut dire quoi? O que quer dizer? C'est le père qui détient la vision. É um pai que mantém a Mais même visão. pas ici dans l'église. É a mesma coisa aqui na igreja também. Je connais tout le monde. Eu conheço todo mundo. Je sais. Eu sei que se eu entregar esse trabalho para essa pessoa, não vai ir J'ai un além. frère Eu tenho um irmão que je regrette pour lui aujourd'hui. que eu me arrependo muito Quand até je l'ai hoje. vu premièrement, Quando eu o vi pela primeira vez, il avait une grande vision à la longue. ele tinha uma grande visão. Le frère Sido. Aquele irmão Cido. Dieu m'a montré comment est-ce qu'il deviendra. Deus me mostrou até como ele vai se tornar. Mais on ne peut pas arrêter la vision de quelqu'un Não podemos também parar a visão de uma pessoa, parce qu'il avait besoin de voyager. pois ele precisava viajar. Alléluia. Amém. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado ao Senhor. comment reconnaître un vrai père? Como reconhecer um verdadeiro pai? Un vrai père Verdadeiro pai est lui-même fils d'un père. é ele mesmo filho de pai, de outro pai. Comment yozana tata tolimba bengo tata? Como você não tem pai, você quer que as pessoas te chamam de pai? Awa totangi Yesu fils de qui?
Aqui lemos que Jesus é o filho de quem? Abraão, de Sete. Le vrai père est lui-même le fils d'un père. Verdadeiro pai é verdadeiro filho de verdadeiro pai. Tu le vois? Você o vê? É meu. Ele é meu. Por isso que em todo lugar que eu vou, je ne peux pas le cacher. Eu me orgulho dele. Eu não posso escondê-lo. Eu falo dele. Lui aussi, il avait son père spirituel, Papa Nguza. Ele também tinha o seu pai que se chamava Papa Ngunza. Parce que na Nzambe Malamba tu na paroisse na bango. Pois em Nzambe Malamu, igreja, cada tinha a sua paróquia. E papa na yato kufa kalate. E o seu pai também acabou de morrer este ano mesmo. Aleluia. Amém. Obotama wapi. Onde você nasceu? Obimela wapi. De onde que você saiu? Il faut toyeba arbre géologique quand même. Precisamos conhecer a sua árvore genealógica. Eu sou vosso pai. Quem é seu pai antes de tudo? Mateus capítulo 1, versículo 1 diz: eu não posso prender você e dizer que sou vosso pai. Você quer conhecer também o meu pai? Alléluia. Amém. Moi je suis. Lui il parle de nous là-bas. Eu estou ouvindo ele fala de nós aqui. L'Écriture nous montre que celui qui peut engendrer est celui qui a été lui-même engendré. A escritura diz que aquele que dá luz foi ele mesmo gerado. Só que baboti yote. Se não te geraram, como que você vai gerar? Pourquoi Jésus disait Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Porque Jesus gritou, Pai, por que me abandonou? C'est qu'il avait un père au-dessus de lui. Quer dizer que havia pai acima dele. Comment reconnaître un vrai père? Como reconhecer verdadeiro pai? C'est celui qui a le ministère. É aquele que tem ministério. Selon Ephésiens 4:11. Segundo Efésios capítulo 11. 4, versículo 11. Il doit être appelé. Ele tem que ser chamado. Soit un apôtre. Seja apóstolo. Soit prophète. Seja profeta. Soit évangéliste. Seja evangelista. Soit pasteur. Seja pastor. Soit docteur. Seja doutor. Un vrai père. Verdadeiro pai. Il a un ministère. Há ministério. Si tu n'as pas le ministère, se você não tem ministério, tu n'es pas père. Você não é pai. C'est pourquoi dans la paternité, por isso na paternidade, celui qui n'a pas enfanté, aquele que não gerou, on ne peut pas l'appeler père. Não pode ser chamado de pai. Je suis père. Eu sou pai. Parce que j'ai mes enfants. Pois eu tenho meus filhos. Et si tu n'as pas des enfants, e se você não tem filhos, tu n'es pas père. Você não é pai. C'est ça dans la paternité. É isso na paternidade. Je ne dis pas. Eu não estou dizendo. Eu vou dizer depois. Aleluia. Amém. C'est pourquoi c'est un enseignement. Por isso que é treinamento. Qui va aider. Que vai ajudar. Partout vous serez. Em todo lugar que você estiver. Aujourd'hui, il y a la crise de ça dans le monde. Hoje há uma crise no mundo. Attention. Cuidado. Tout le monde n'est pas géniteur. Todo mundo não é genitor. C'est celui qui a la parole de Dieu. É aquele que tem a palavra de Deus. Régénère. Que gerador. Qui impacte spirituellement. Que impacta espiritualmente. 1 Pierre 1, 23, 25. Pedro 1, 23 até 25. 1 Pierre. Primeiro livro de Pedro. 1, 23. Capítulo 1 até 23. 23, 25. 23 até 25. Nous avons des pères. Temos pai. Mais leur semence a des microbes. Quem tem uma semente sem micróbio? Infectado. Infectado. Il est père. Ele é pai. Mas semence na yeza mabe. Mas a sua semente é ruim. Oui mesmo. Sim mesmo. Verifique currículo vitae. Verifica o seu currículo. Ele deu até gerou aqueles filhos. Mais quel type de semence? Mas
qual tipo de semente que deu. C'est pourquoi nous disons qui t'a établi. Por isso que perguntamos quem te estabeleceu. Qui t'a établi. Quem te estabeleceu? Tata na yo nani. Quem é seu pai? Outa wapi. De onde que você vem? Baninga geração no banani. Quem são seus amigos da geração? Eluki makam. Esse buscou problema. Bados bakomi likolo na ngaka. Todo mundo veio acima de mim. Depois para te vender sangara na 30. Você tem 22 anos. Eu tenho 30. Na 28 ans. Eu tenho 28. Nyo sona ngapo ba leksanga. Tudo isso só para me envergonhar. Eu mandaki yo komaki pasteur a 9 ans. Aí quando perguntei a idade, então você começou o ministério há 9 anos? Yangala bomba katena lobaka ngwa nenyoso. Porque eu nunca escondo, eu falo todo ano. É do jeito que eu coloco. Você vai ver em Kinshasa como que o apóstolo vai orar para mim. Porque a pessoa que deveria me mandar o visto me pediu $100. Por isso, o meu aumenta cada ano. O ano que vem vai ser 23. O outro, 24. E tá sempre aumentando com meu irmão Gilberto. Menos 20. Aleluia. Amém. Não teme, você vai fazer mais do que esse. Você vai até ultrapassar. Você tem um futuro melhor. J'ai beaucoup médité sur toi. Ontem eu meditei muito sobre você, meu irmão. Dieu m'a dit, vous avez un avenir meilleur. E Deus me falou que você tem um futuro melhor. Amen. Amém. Il enfante des enfants avec des défauts. Ele gera filhos com defeitos. Tata musanto mwana kobiste te. Pai santo e filho que é puto. Oza mwana nani? De quem é você, filho? Pois te conhecerão pela árvore genealógica. Aquela semente. E quando entrou, foi fora. Entrou na rua. Eu falei muito bem dos maridos e mulheres de noite. Sexta, vamos continuar sobre isso. É assim que nous disons ceci. Nós dizemos o seguinte. Dans une ville, em uma cidade, Dieu a toujours voulu que l'esprit du Père soit dans le Fils. Deus sempre queria que o Espírito de Deus seja dentro do Filho. Pour la continuité. Para a continuidade. Tout fils. Todo filho. Et toute fille. E toda filha. Doit retenir. Tem que manter. Que le Père est sacré. Que o Pai é sagrado. À cause de la sémence. Por causa da semente. Qu'on appelle onction. Que chamamos unção. On reconnaît un vrai Père par 4 choses. Reconhecemos verdadeiro Pai pela 4 coisas. Première chose. A primeira. Par son appel. Pelo seu chamado. Que son appel ne fait pas doute de certaines personnes. Que o seu chamado não seja uma dúvida pelos seus efeitos. Há pessoas, quando chamamos de pastor, outra pessoa se pergunta, admira, se surpreende. Como assim? Pastor? É esse mesmo? Não, tá mentindo. Vamos levantar aquele doutor. Você também, doutor? Você também? Não, tô duvidando. Havia um amigo que tinha uma discussão feia comigo. Eu sou apóstolo. Eu falei que eu sou do mesmo nível que o Mutombo Kalumbo. Vai abrir aquele ministério de iniquidade. C'est pourquoi il y a le désordre ministériel. Por isso que há uma bagunça ministerial. Il est prophète. Ele é profeta. Mais le nom de son église c'est la repentance. Mas o nome da sua igreja é arrependimento. Não. Le nom de l'église doit être. O nome da igreja tem que ser appelé de ta vision que Dieu t'a appelé. Chamado da visão que Deus te chamou. Et de ton ministère. E do seu ministério. Un prophète ne peut pas avoir le ministère de la repentance. Profeta não pode ter ministério do arrependimento. Combien on a mis dans mon ministère
E escreveram bem grande o ministério de arrependimento. Écoutez le titre. Il est méga prophète. Ele é mega profeta. Mais le nom de l'église, c'est mystère de délivrance. Mas o nome da sua igreja é Ministério da Libertação. La délivrance n'a jamais été ministère. O libertamento nunca foi um ministério. C'est un don. É dom. Eita. Chegamos num momento que você precisa abrir olho grande. Il faut discerner. Você tem que discernir. Por que você colocou aquele casaco? E grande cruz só para intimidar pessoas. Ei, que vergonha, hein? Não há nada. É só aquele tecido africano. L'onction est à moi. A unção está sobre mim. C'est mon onction qui affecte toutes choses dans ma vie. É a minha unção que está afetando toda coisa na minha vida. Amém. Le père ne meurt jamais. Pai nunca morre. Écoutez-moi. Escuta, le père o pai ne meurt jamais. Nunca morre. Tata Kufakate. O pai nunca morre. Moi, mon père signifie, son nom c'est Kassongo. O meu pai, o nome dele é Kassongo. Il est mort. Ele morreu. En 1992. Em 1992. Mais ses enfants portent le nom de Kassongo. Mas os seus filhos pegam o seu nome de Kassongo. Je suis en train de conserver la mémoire. Estou conservando a sua memória. Le père ne meurt jamais. O pai nunca morre. Tu sais pourquoi Dieu dit aux enfants d'Israël? Sabe por que Deus está falando pro filho de Israel? Dans la bouche de Joseph. Na boca do José. Dis aux enfants d'Israël. Fala pro filho de Israel. Les jours vous serez morts. O dia que você morrerão. Ne m'enterrez pas ici. Não me enterre aqui. Ne laissez pas mes os ici. Não deixa os meus ossos aqui. Dieu était en difficulté. Deus estava em dificuldade. De délivrer Israël. Para libertar Israel. Sans l'esprit du Père. Sem o espírito do Pai. Parce que Israël. Pois Israel. Ne connaissait pas le fils. Não conhecia o filho. Moïse était le fils. O Moisés era filho. Il invoquait le Dieu d'Abraham. Ele invocava o Deus de Abraão. Le Dieu d'Isaac. O Deus de Isaac. Le Dieu de Jacob. O Deus de Jacó. C'est pourquoi. Por isso. Ils ont conservé l'esprit. Eles conservaram o filho. Ils ont conservé les mémoires. Conservaram a memória. Ne laissez pas mes os ici. Não deixa meus ossos aqui. C'est le mort qui conduit le vivant. É a palavra, é o morto que acompanha c'est os viventes. C'est l'esprit du Père. O espírito do Pai. Mesmo que não existe. O espírito dele está agindo. Aujourd'hui nous invoquons Aïdinabal. Hoje não temos Aïdinabala. Il n'est pas avec nous. Ele não está conosco. Mais il est le Père. Mas ele é o Pai. C'est lui qui a semé le réveil. É ele que semeou o avivamento. Si Osborne. Se Osborne, il s'est agenoué. Ele se ajoelhou para receber uma coisa. Ne blague pas avec la RD Congo. Não briga com o Congo. La Bible le qualifie comme midi. A Bíblia qualifica como meio-dia. La Bible dit que le soleil. A Bíblia diz que o sol apparaîtra à midi. Vai aparecer meio-dia. Précisément dans les pays qui sont entourés de fleuves. Precisamente nos países que estão encercados nos rios. Bate palma. Aleluia. Eu vou voltar pelo Congo. Je vais te dire une chose. Eu vou te falar uma coisa. L'onction a commencé à l'Orient. A unção começou no Oriente. À l'Asie. Ásia. E está subindo. Subindo. E veio na Europa. Mamili. Frio. Resfriou. E desceu. Foi em outono. Em América. Havia uma avivamento desceu. E deu o desenvolvimento do país. E hoje se tornaram grande poder. O sol está indo se descansar. O sol está indo dormir. Lá no meio-dia. No país. Que está cercado dos rios. La RD Congo. E República Democrática do Congo. Por isso todo congolês. Nous allons affecter l'onction dans les mondes. Vamos afetar a unção da palavra. Tout africain. Todo africano. Vous savez la chose. Tem uma coisa. À communiquer dans le monde. Para comunicar pelo mundo. Ce n'est pas pour mundo. nous sommes en train de companzana partout. Não é por isso que estamos espalhados. Quando você está indo, você tem que levar o seu Deus. Leva seu Deus. Você tem um verdadeiro Deus. Jean-Claude Van Damme o jogo da Van Damme já voltou. Aquele lá também voltou. Meu Jesus amado. Amém.
E quando ele está votando, é com inteligência. Déjà ordinateur é como sala makuna. E lá informática, computador está falando, está fazendo lá. Você também vai levar a companhia de lixo lá. Inova, no Congo. E também bilhete, você tem que levar lá no Congo. C'est ça, tu es pas maté. É isso, não viemos por nada em vão, não. Você está passando o seu tempo à toa, vai fazer um curso. Você vai voltar no país sem estudar. Eu fiz um curso de padaria e cortaram tudo minha barba, por isso que eu fugi. Aleluia. Amém. Il y a des cours gratuits. Há curso gratuito no internet, nas pessoas, tá tudo lá. O Espírito ajuda. Você está brincando com o Espírito Santo, é? O Espírito, ele já te ajudou faz tempo. É a preguiça. Você está vendo como se você não vai conseguir. Você vai conseguir. Aquela pequena coisa que você fez. Quando você vai viajar, você vai se tornar mestre, expert, engenheiro. Quando você vai voltar, todo mundo vai ser chamado de presidente. Preso. O preso. Preso. Preso, presidente. O boss, você é o chefe. A dinamo aqui muito vai colocando e vai vender. Você tem a capacidade de ter microscópio, vai levar lá e faz o seu dinheiro. Você vai com o sistema de Uber? Sim. Você vai e levar uma ideia, nós fazemos isso e aquilo. Há ministros lá que são comendo dinheiro por nada. Mesmo que aquela avenida só tem 3 blocos, não tem Uber. É isso que é o desenvolvimento. Quando o desenvolvimento vem, ele vem com tudo. Vem com a inteligência. Então, quando você vai ver pessoas que estão me combatendo, não é uma guerra. A guerra de intelectual. Eu vou te mostrar também a minha inteligência e vamos além. Nós somos les intellos. Somos intelectuais. Amém. Kaka festa cana. Kim Glória a Deus. A Bíblia diz que a inteligência de la fé augmentera. A Bíblia diz que no tempo do final a nossa inteligência vai se aumentar. Essa festa de Caná. Engraçado. Você vai na festa. E José já morreu. E como que... É isso. Na conferência. Le père ne meurt jamais. O pai nunca morre. Même le fils de Lot. Mesmo o filho de Lot. Quando as filhas ficaram com seu pai, o que vamos fazer? O país inteiro somente nós. O único homem é nosso pai. E como ele estava lá no jardim do pai, eles fizeram tomar o vinho. E o serviram o vinho. Pois aquelas filhas eram santas. Ils ont conservé la mémoire. Conservaram a memória. Les intérêts n'est pas important que la race. Os interesses não são mais importantes do que a raça. Les intérêts n'est pas important que l'espèce. Os interesses não são mais importantes do que a espécie. Nous sommes chrétiens. Somos cristãos. Nous sommes des frères. Somos irmãos. Nous devons se protéger. Devemos nos protegermos. Pour l'intérêt du royaume. Para o interesse do reino. Não pode te dar dinheiro para matar o próspero. Não faça isso. Eu posso até morrer, mas o meu espírito vai gritar. Aleluia. É forte. Como que você vê ali? Lá não está tão bom. Então pega, toma esse dinheiro.
Cuidado. Cuidado mesmo. C'est pourquoi Por isso, le père o pai ne peut jamais reculer devant le combat. não pode recuar diante do combate. Quand le père recule, Quando pai il recua, est en train de nier l'onction qu'il a. ele está negando a onça que ele tem. Aussi longtemps, Enquanto la lèpre de Naaman a lepra do Naamã ne finit pas. não acaba, Il n'y a pas l'existence des prophètes. não Élisée. há existência do profeta Eliseu. Et le message de la fille de la servante E a mensagem da serva sera comme un discours. vai ser como discurso em vão. Aleluia. Le père ne recule pas. Pai nunca recua. Il ne peut jamais nier son onction. Não pode negar a sua Parce que onça. l'onction est une arme. Pois a onça é uma arma. Aussi longtemps, ça dit. Quanto, irmã Sadi, Lèpre à Naaman est aussi là. a lepra do Naamã nunca acaba. On va nier l'existence des prophètes Élisée. Vão negar a existência do Et profeta le message de la Eliseu. fille servante E a mensagem da filha sera serva comme un discours. vai ser como Quand discurso. l'onction du Père Pois quando a onça do pai impacte la multitude, vai levar a multidão. Alléluia. Amém. nous avons deux types de pères. Temos dois tipos de pai. Maintenant, Agora, je n'ai pas touché la théologie, je vais entrer, mais je vais sortir. não vou tocar a teologia. Eu vou só entrar um pouquinho e saio rapidamente. Amen. Amém. Je n'ai pas voulu parler de père, mais j'ai pris seulement deux pères. Eu não quis falar de pai, mas eu Ceux peguei qui somente aspirent dois. entrer dans le ministère, écoutez-moi. Aquele que aspira a palavra e me escuta. Aspire au ministère. Aquele que tem a visão do ministério. Il y a un père Há pai qui t'a tiré de l'Égypte. que te tirou do Egito. Ele te fez receber Jesus Cristo. Ele pode até te tornar de um intercessor. Pode até te tornar de um moderador. Il est père. Ele é o pai. Il mérite l'honneur. Ele merece honra. Mais il est différent Mas é diferente avec celui qui t'a pris pour entrer sur le Canaan. daquele que te levou até em Canaã. Celui qui t'introduit au Canaan. Aquele que te faz entrar Dans em le Canaã. ministère. No ministério. Aleluia. Te está chegando? Aquele que te tirou do mundo. Ele também é pai. Também é pai. Mas é diferente. Isso é diferente. Ou é daquele que te pegou e te fez entrar em Canaã. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup de pères. Hoje há pessoas que têm muitos pais. Ils écoutent tout le monde. Eles escutam todo mundo. Mais ils ne savent pas à qui va obéir. Mas nunca saiba a quem obedecer. Celui que tu vas beaucoup écouter. Aquele que você vai mais escutar. C'est celui qui t'a introduit au Canaan. É aquele que tá te fazer introduzir dentro do Très Canaã. important, ça c'est la maturité. É muito importante isso que chamamos de maturidade. Todos ont besoin de l'honneur. Precisa da honra. Mais il faut plus écouter. Mas mais escutar. Celui qui t'a introduit. Aquele que te fez introduzir em Canaã. Parce que dans l'ordonnation, pois em ordenação, il y a le transfert de la chose. Há transfer da coisa. Je prends la chose qui est à moi. Eu pego a coisa que está dentro de mim. Eu transmito em você. Mon onction a minha unção est entrée. Entrou. Et je dois veiller sur toi. Eu preciso vigiar em você. De près et de loin. De perto como de longe. Je suis trop fier. Eu sou muito alegre. D'évangéliste Gilberto. Do evangelista Gilberto. Il y a eu des consécrations par-ci par-là. Havia consecração lá para cá. Mais le jour de sa consécration, c'était pas une mince affaire. Mas o dia da sua consagração não foi fácil. Deus m'a montré le jour là. Deus me mostrou naquele dia. L'événement comment ça va se passer. O evento como que irá se passar. Ele nunca caiu, mas naquele dia ele pegou aquele tequite. Et depuis ce jour-là, desde aquele dia, il a un regard dans son ministère. Ele tem olhar sobre o seu ministério. Ele está sabendo
diferentemente. Et moi-même, je suis témoin parce que le fils doit exercer son ministère pendant que le père te regarde. E eu mesmo sou testemunho, pois quando o filho tem um ministério, o pai está te olhando. Quando está fazendo alguma coisa, eu falo, não faça isso. Faça isso. Segue isso. Aleluia. Amém? C'est ça. É isso. C'est différent avec un mentor. É diferente do mentor. Un mentor n'est pas un père. Um mentor não é um pai. Non. Não. Il est mon mentor. Ele é mentor. Mentor n'est pas père. Mentor não é um pai. C'est quelqu'un qui t'a aidé. É uma pessoa que só te ajudou. Il peut être maître. Ele pode se tornar um mestre. Il est ton maître. Ele é seu mestre. Na domaine moko bozo kokate. Numa área que você não está conseguindo. Na prière. Em oração. Na exhortation. Em exortação. Você pode até nem conhecer mecânica, ele te ensina. Costurar ou dirigir, ele te ensina. E como o papai Gui sempre dá um testemunho daqueles filhos que ele ensinou lá em Angola. Havia um que enviou um vídeo. Meu pai! Meu mestre! Meu mestre! Olha como que estou dirigindo aqui. Você está te lembrando quando você está me ensinando, me treinando aqui? Lembra? Ele não está aí. Mas ele está dirigindo aquele Volvo. Descendo e Tokimosi está subindo. Aleluia. Amém. C'est ça un mentor. É isso um mentor. Ou treinador. Isso mesmo. Uma palavra. Amém. Aleluia. Amém. Le père est un leader. Um pai é um líder. Être leader. Ser um líder. C'est avoir la capacité. É ter a capacidade. Ou la force des idées. Ou a força das ideias. Qui feront que les gens puissent te suivre avec que intérêt. Vão fazer que as pessoas te imitam ou te seguem. Mais attention. Mas il y a cuidado. des gens qui sont nés leaders. Há pessoas que nasceram líder. Mesmo que você colocar obstáculos. Mesmo que você seja ruim com ele. Ele vai se tornar líder mesmo no Egito. Havia pessoas que nasceram já líder. Mesmo que você colocar empecilhos. Mesmo que você colocar aquele empecilho. Você levanta até as áreas e colocar as barreiras em cima. Mesmo que você construa, você pode até bater. Você vai ter dor na perna. Mesmo que você jogá-lo dentro de um poço. Uma coisa bem surpreendente. Dentro do poço. Deveríamos ver a água. Mas não vimos uma água. Jogaram José dentro de um poço onde não havia água. Enquanto aquele que tinha água, você vai beber lá no Egito. E quando o tiraram de lá, ele foi lá no Egito. E eles vieram. Não temos comida. Tout le monde n'est pas la nourriture. Não é todo mundo que comida. Tout le monde n'a pas la nourriture. Todo mundo não tem comida. Tu peux être père. Você pode ser pai. Parce que tu as fait beaucoup de années dans l'église. Você fez muitos anos na igreja. Tu peux même se retrouver. Você pode até se encontrar em uma igreja de um homem qui a fait beaucoup de années. Que fez muitos anos. Mais il n'est pas père. Mas ele nunca tu foi peux pai. l'appeler daddy comme tu le veux. Você pode até chamar de daddy como você quiser. Meu daddy. Oh, meu daddy. Il n'a pas la semence de reproduction. Mas ele não tem a semente da reprodução. Oh, le ministère. Ora, o ministério. Qui ne fabrique pas les espèces. Não fabrica espécies. C'est un faux ministère. É um falso. Le ministère. O ministério. Doit fertiliser. Tem que fertilizar. Oh, aleluia. Amém. Oh, daddy. Você pode até chamar de pai.
Être père, ser pai ce n'est pas faire des voyages. não é viajar. Comme tu as beaucoup voyagé, como você viajou muito, tu es père. é Non. você pai. Não, Non. não é isso. Non. Não é assim. Ce n'est pas celui qui a commencé l'église première ici à São Paulo. Não Non. é aquele que começou a primeira igreja aqui C'est em São comme si moi Paulo. j'ai commencé l'église ici. É como se fosse eu comecei Apóstolo uma igreja Tamulukoga aqui Yawa. e o apóstolo veio Tamulukoga aqui. Yawa. Tamulukogo, ele veio aqui. Aí como tá aí? Eu me torno pai dele. É brincadeira. Não é brincadeira. Oui, il y a ce que nous disons la considération. Aquilo que chamamos de consideração. Qui est très important. Ele é muito On doit importante. considérer la lignée. Consideramos a luz, Mais la chose mas a coisa n'est pas donnée à tout le monde. não é dada C'est a todo pourquoi mundo. tous les fils Por isso que todo qui sont filho tout autour du Père, que estão ao volta do pai, ce n'est pas toi qui vas hériter le manteau du Père. não é você que vai herder o manto do pai. Même si tu as dirigé ensemble avec lui. Mesmo que você demorou muito com ele, Le choix de Dieu est là. a escolha de Deus Et le existe. choix des hommes est là. E a escolha dos homens também. Oh, Jésus est merveilleux. Jesus é maravilhoso. Il ne faut pas confondre la célébrité et la grandeur. Por isso não pode confundir o famosismo e a grandeza. Tu peux être célèbre dans des mauvaises choses. Você pode ser até famoso nas coisas ruins. Oyebani São Paulo. Você é conhecido, famoso do São Paulo inteiro. E você sempre vende falso cabelos. Você é célèbre. E você é famosa. Mas na grandeza, on ne force pas la grandeur. não pode se forçar. C'est Dieu É Deus qui va t'imposer. que vai te impor. Oh. Aleluia. O que fazemos é a promoção dentro do Facebook e redes sociais. Estou fazendo a minha própria glória. Mas se é Deus, Ele mesmo fazer a sua própria glória. Eu saí de Jundiaí. Saiu do Rio Branco. Attention avec la célébrité. Cuidado com a celebridade. Você pode dizer, eu sou famoso aqui. Você pode ser conhecido também em falso. Mas na grandeza, c'est la gloire. É uma glória. Oh, la gloire c'est le poids de la richesse. Ora, a glória é o peso da riqueza. Tu es père. Você é pai. Où est la sémence? Cadê a sua semente? On a besoin d'avoir ta sémence. Precisamos de ver a sua Si semente. tu n'as pas la sémence, se você não ter, tu n'es pas père. Você não é pai. Tu es pasteur tout court. Você é só o pastorzinho. Attention. Cuidado. Le héritier. O herdeiro vai beneficiar do manto quando há o calor do pai e filho. O manto fica do mestre pelo filho. A grandeza é o resultado de um trabalho. A grandeza virá quando você trabalha. Amém. Se tu travailles pas, se você não trabalhar, você vê aquele próspero como ele se tornou. Começou com Jesus e está aqui. Quando começou aqui, colocaram um altar aqui. Aqui nessas colunas. A protocola estava aqui. Aleluia. Amém. La vie chrétienne a une histoire. A vida cristã tem uma história. É um parcours. É um percurso. Aleluia. Amém. Pourquoi Dieu veut te voir dans le sacerdoce du Père? Porque Deus quer te ver no sacerdote de um pai. J'entre dans le Fils. Agora estou entrando dentro do Filho. Aquele princípio eu acho que hoje não vai ser dado mesmo. Aleluia. Amém. Pourquoi Dieu veut te voir dans le sacerdoce Porque du Père? Deus quer te ver dentro do sacerdote do Pai. Parce que Dieu reconnaît d'abord le Père pour qu'il donne naissance au Fils. Pois Deus reconhece um pai para dar luz para o filho. Dieu reconnaît d'abord le Père. Deus reconhece primeiramente o Pai. Pour qu'il donne naissance au Fils. Para dar nascimento pelo filho. Isso. Aleluia. Amém. Sabe, Deus precisa
Que unja David. Samuel vient. Ele chamou Samuel. Eu preciso que você vai ungir dos filhos do Isaïe. Do Jessé. Jessé, isso. O que é vraiment? Dans la Bible, Jessé vraiment, c'est comme ça. Isso. Se eu bunga o voyage outro que na Canadá go tikala. Não tikala te. Te a Canadá bokima. Toke lufu ya. Amém. Amém. Na consulta de invitações é belé. Há muito convites. Zaka na passport déjà. Pena nyongo na itaute. Tá bom. É como golela. Só le que você tem dúvida? O meu soba número de telefone da CPF não tem. Você nunca comprou número com seu CPF porque você tem muito dívida. Alléluia. Amém. Pourquoi? Por quê? Les sacerdotes se conjuguent au nom du Père et du Fils. O sacerdote se conjuga em nome do Pai e do Filho. Parce que Dieu veut la continuité, non la cassure. Pois Deus quer a continuidade e não a corte. 2. Parce que Dieu veut la continuité de la race et espèce. Pois Deus quer a continuidade da raça e do espécie. Ça veut dire le Père ne peut pas être là. O Pai não pode existir. Mais le Fils doit continuer l'œuvre. Mas o Filho pode continuar a obra. Dieu veut la continuité, non la cassure. Deus quer a continuidade e não a corte. Dieu veut la continuité de la race et espèce. Deus quer a continuidade da raça e do espécie. De qui es-tu fils? De quem você é filho? De qui es-tu fils? De quem você é filho? J'ai défini d'abord le fils. Eu defino filho. Le fils du hébreu. Filho de signifie celui qui a la semence de. Em hebreu quer significar que aquele que tem a semente de. Tu vois comment que les sacerdotes devaient être conjugués entre le nom du Père et du Fils? Você vê como o sacerdote deveria ser conjugado entre pai e filho? Le fils signifie. O filho significa celui qui est comme. Aquele que é como. Il est comme. Ele é como. C'est pourquoi quand Jésus est venu. Por isso quando Jesus veio. Il dit ceci. Ele diz o seguinte. Personne ne connaît le Père. Ninguém conhece o Pai. Si ce n'est le Fils. Se não é o Filho. Personne ne connaît le Fils. Ninguém conhece o Filho. Si ce n'est le Père. Se não fosse o Pai. Le Père est dans le Fils. O Pai está dentro do Filho. Le Fils est dans le Père. E o Filho está dentro do Pai. Dieu n'aime pas la cassure. Deus não gosta da corte. C'est pourquoi notre bien-aimé. Por isso que nosso amado. Le pasteur Moïse Mbie. O pastor Moïse Mbie. Il a reçu la grâce qu'il n'a pas entendue dans sa vie. Ele recebeu uma graça que nunca ouviu falar na sua vida inteira. Donc, e deixou com uma emoção. Foram seus pais falando sobre ele. É uma coisa que você precisa manter na sua mente. Peut être pasteur. O seu pai biológico pode ser pastor. Pas que son fils aussi devient pasteur. Não impede que o seu filho também se torne pastor, se ele é chamado. Ele impondo a mão. E o ancião pegou o seu lenço. Toma Leopoldo. Ele enxugou. Se você vê aquela onça da multidão, tem que ser você. Eu vi uma pessoa que disse: por que não chamamos para importar minha mão? Você tem a semente da lepra? E está discutindo até na televisão. Nós estávamos uma cintura. E só chamamos outras pessoas. Você também. Você que era o pequeno e que se você colocar nos seus ombros, apesar. Amém. Bien-aimé, les choses de Dieu c'est le spirituel. Meu amado, as coisas de Deus são espirituais. Você vai ver como se fosse uma brincadeira. C'est le spirituel. É espiritual.
Et les choses de Dieu, ça se conjugue. E as coisas de Deus se conjugam. Non par pitié. Não na piedade. Mais par l'obéissance. Mas pela obediência. Par l'obéissance. Pela non obediência. Par pitié. Não a piedade. Se era para piedade, a gente não ia ser o que estamos hoje. Não. Tu es la semence de qui? De quem você tem a semente? Es-tu fils de qui? De quem você é filho ou filha? Isso mesmo. C'est ça que o problème est là. Agora é aí que tem problema. Te conhecerão pela sua semente. Eu convidei um irmão. Eu falei, o ministério, amém, se abriu um lugar. Aí. Ele veio. E quando ele me ouviu pregando, eu falei, quando você falava, eu via Leopoldo Calombo em você. Os meus colaboradores disseram, quando você está fazendo o seguinte, todo mundo diz, é aquele prospera. É só tirar a voz dele, é verdade mesmo. Aleluia. Amém. Quando você ama uma pessoa, é verdade. Aquele pai fez muito. Nos deu um treinamento com um short. Ele nunca ria, brincava, não. Eu brinco com você, eu rio, dou risada. Mesmo até ligar pelo telefone, está tremendo. Para te atender, sempre numa voz baixinha. Quem é? C'est ton fils. É seu filho. Oui. Sim, fala. Tu me rappelles après 10 minutes. Você me chama depois de 10 minutos, por favor. É em Angola. Ele veio em Angola. Ele fez sofrer assim. Falou para eles. Moi, j'aime beaucoup l'excellence. Eu amo muito a excelência. Me leva num hotel de 6 estrelas. Levaram num hotel. Eu preciso comer um peixe grande assim. Você vai falar, esse apóstolo está exagerando. E você vai procurar um peixe. Ele só come um pouquinho só e deixa. Dinheiro que eu emprestei, empréstimo. Há momento que o pai busca l'amour do fils à lui. O amor do filho por ele. Je vous connais tous ici. Eu conheço todos vocês. Vos réactions, tout comme ça, je connais. Suas atitudes, reações, conheço. Conheço mesmo. Il y a deux types de fils. Há 2 tipos de filho. Le fils légitime. Filho legítimo. Et le fils adoptif. E o filho adotivo. Qui est le fils légitime? Quem é filho legítimo? Et celui qui est sorti directement de tes entrées ministérielles. É aquele que saiu diretamente da sua origem. Et celui qui est sorti directement. É aquele que saiu diretamente des entrées ministérielles. Dos ventres ministerial. Fils adoptif. Filho adotivo. É celui qui a connu la deuxième naissance quelque part. É aquele que conheceu o segundo nascimento. Mais qui manque un père. Mas que falta pai. Et resté comme orphelin. Ele ficou como órfão. Dans le sacerdoce. Em sacerdote. Pour un temps. Para tempo. Mais qui finira pour être finalement adopté par un père. Mas que vai finalizar para ser adotado por pai. Comment reconnaître un vrai fils ou une fille? Como reconhecer verdadeiro filho ou uma verdadeira filha? Le vrai fils ou fille. As verdadeiras filhos ou filhas. À la révélation du père. Tem a revelação do pai. Você está me olhando com uma tristeza. Joël passe a rose de la main. Livre ça. Há livros aqui.
Esse não vou vender, mas se dá só dinheiro para fotocopiar. Estou vendendo aquele lá que é 70 reais. Você vai fotocopiar para ter. Agora eu fiz aí o livro. Tudo que eu falei, eu escrevi também no livro. Voilà. Comment reconnaître un fils ou une fille? Como reconhecer um filho ou uma filha? Le vrai fils Verdadeiro filho ou fille ou uma verdadeira a la filha révélation du Père. tem a revelação do Pai. En parole, em palavra, par son attitude, pela sua atitude, par sa réaction. pela sua reação. É meu pai. Oh. Ele é meu pai. Como tu assim? prends tes décisions seul. Você está tomando a sua decisão sozinho? Agindo sozinho? Não, não pode ser. Le fils ne peut jamais prendre sa décision seul. Filho não pode tomar uma decisão sozinho. Tant qu'il y a quelqu'un qui veut sur toi. Enquanto tem uma pessoa que vigia em você, sobre você. Très important. É muito importante, é? É meu pai. Asa papa nanga, te. Tu prends tout ce que tu fais seul. Você toma tudo sozinho. Il faut conserver les mémoires du Você Père. tem que conservar a memória do pai. Comment reconnaître un fils ou une fille? Como reconhecer filho ou uma filha? Un vrai fils, c'est lorsqu'il se soumet. Verdadeiro filho ou uma verdadeira filha é quando ele se submeta. Il se soumet. Se submeta. Às vezes que eu brigo com meus colaboradores. Não. Sadi, não pode ser assim. Gilberto, por que assim? Pana nini, boy? Abaixa a cabeça. Moi aussi, je regarde leur attitude. Eu também observo atitudes. Eu observo atitudes. Não, Gilberto, tu ne peux pas faire ça. Gilberto, você não pode fazer assim. J'ai fait aussi la psychologie. Eu fiz também a psicologia. Sadi. Sadi. Você tem que... Acho que c'est la raille. Voilà, il pessoa bem. E bateu bater. Não, como compreender? Sou uma vani que me olha. Ele conhece também. C'est comme ça. É assim. Você não vai pregar. Eu mesmo vou pregar. J'ai prêché beaucoup. Eu preguei muito. Quer dizer, eu quero que vocês pregam, eu vou olhando. Para você receber, il faut se soumettre. Precisa ser submetido. Se você não tem humildade, a unção nunca vai entrar. A unção não vai entrar. Laissez-moi témoigner ce fils. Deixa eu testemunhar esses filhos. Junior Kinsama. O Junior Kinsamba. Tout ce qu'il fait, tudo que ele faz, il m'informe. Ele me informa. Et il envoie sa dîme. Ele sempre envia o seu dízimo. Oh, Jesus. Un fils. Filho. Le vrai fils. Verdadeiro. Une vraie fille. Uma verdadeira filha. N'informe pas le père, mais il demande l'autorisation. Não informa o seu pai, mas ele peça autorização. C'est lui qui informe. Aquele que informa n'est pas un fils. Não é filho. N'est pas une fille. Nunca é il ne mérite filha. pas d'hériter la richesse. Não merece herder a riqueza. Alô, pai. Alô, pai. Quelque part. Esses dias você estava indo naquela igreja lá. Mais sans oublier que déjà e sem esquecer que já me informaram e a mensagem estava indo. Eu falei para ela, você está me informando ou me pedindo a permissão? Tá bom. Tá bom, tudo bem. Je vais appeler le pasteur. Eu vou chamar aquele pastor. Alô, pastor. Oh, pastor. Mon enfant m'a parlé ceci. A minha filha disse que você é o seguinte. Não. Não. Não, mentiu. Oh, como assim? E do jeito que você está pregando comigo, você se tornou sensível.
que o mundo está te enxergando. Em todo lugar que eu vou, sempre fala comigo, ele me conhece, me segue. Do jeito que estão falando. Se fosse Angola, ele sempre está falando errado, com defeito. Tem que abrir a boca assim. Não. Bien-aimé, dans les choses de Dieu, em coisas de Deus, on demande l'autorisation. Tem que pedir a permissão. On n'informe pas le Père. Não pode informar. Je vais te dire une chose. Eu vou te dizer uma coisa. Il y a un homme qui s'appelle Paul. Há um homem que se chama de Paulo. As pessoas abriram os olhos. Estava caindo. O demônio estava expulsado. Mas ele estava fazendo isso sem um mandamento. Il y a une différence entre les capacités et les mandats. Há uma diferença entre capacidade e o mandato. Eu também faço cair. Também eu expulso demônios. Mas havia um outro dia. La Bible dit après 14 ans. A Bíblia diz depois de 14 anos. Il est monté à Jérusalem. Ele subiu no Jerusalém. Ele encontrou um velho. Começou a contar as coisas. As coisas que ele fez sem permissão. E no final ele disse: eu fui até ver os colonos para não trabalhar em vão. Quer dizer que todo trabalho para levantar os paralíticos foi em vão. O ministério tem que ser introduzido, apresentado. Não pode improvisar. Tu peux avoir des capacités. Você pode até ter capacidade. Mais tu n'as pas le mandat. Mas se você não tem um mandato. Ousa, écoutez-moi. Escuta eu. Ousa. Écoutez-moi. Me escuta. La formule est bonne. A fórmula é boa. Non, la formule est bonne. A fórmula é boa. Le service est bien. O serviço é bom. O serviço. Você quer tocar a capa não cair. Você não tem o mandato. Se não te der o mandato. Se o pai não te fizer entrar, introduzir. Você está trabalhando sem unção. Convém você ser introduzido. Eu que estou falando com vocês. Eu fui ordenado pelo apóstolo Leopoldo. E eu também vou ordenar os meus. Amém. Le fils de Seva, o filho de Seva, queria tentar. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Que pasteur prêchait. Que aquele apóstolo pregava. E o demônio desistiu. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Que Paulo prêchait. Que o Paulo prega. Os demônios ficaram lá. Não queria sair. Mas eles falavam no nome de Jesus. La formule est bonne. A fórmula foi boa. Service aussi est bien. O serviço também foi melhor. Mais de quel mandat? Maravilhoso. De quel mandat? De qual mandato? De quel mandat? De qual mandato? Qui t'a donné le mandat? Quem te deu esse mandato? Perte par la sémence. De se tornar pai sem a semente. Non. Lui-même Jésus. Ele mesmo, un jour, on lui a reproché. Dia chamaram atenção nele. Dis-nous. De quelle autorité tu es en train de faire ça? De qual autoridade você está fazendo essas coisas? Ele falou que a minha autoridade vem do céu. O filho pede autorização. O filho nunca informa seu pai. Estou indo ali. Eu cheguei com a minha cartão que você tem. Você não está sabendo o que está fazendo, é? E para te xingar, eu vou te colocar no estado para te mostrar. Você nem nada, pastor. Não? Não, pode. Ça, c'est le civisme. Isso é o civismo. L'autorisation. A autorização. Nunca faz uma coisa sem pedir autorização. Queria ter uma ação de adoração. Eu falei, não, deixa. Vai deixar que ele se arrepende. Ensina ele a se arrepender primeiro. Muitos estão vendo, estão vivendo uma vida bagunceira. Convém pedir a permissão. A autorização. Le fils est l'émanation du père. Pois o filho é a representatividade do pai.
ou a emanação do pai. Il faut faire la différence entre les capacités et les mandats. Convém fazer a diferença entre os casos e o mandato. Não é todo mundo que tem que revelar profecia bíblica. Convém ter elementos. Il y a aussi le fils mercenaire. Há também filho mercenário. Écoutez-moi, regardez-moi. Me escuta. Tant que David est là, enquanto Davi existir, l'épée ne peut jamais tuer ses enfants. A espada não pode matar seus filhos. Je répète encore. Eu estou repetindo. Tant que David est là, enquanto o Davi está aí, l'épée ne tuera jamais ses enfants. A espada nunca matará seus filhos. Mais pourquoi Absalom? Mas por que Absalão était tué par l'épée? Era matado pelo Parce qu'il s'est rebellé contre le père. Ele se rebelou. Et il a pris le trône du père. E ele tomou o trono do seu pai. Il y a une différence entre le fils et le mercenaire. Há uma diferença entre o filho e o mercenário. Le fils subit la loi du temps pour la transformation de son cœur. O filho, ele vai subir o tempo para a transformação do seu coração. Pour former son caractère. Para formar o seu caráter. Parce que le fils doit servir le père. E o filho tem que servir o seu pai. Il doit couvrir la nudité du père. Ele tem que cobrir a nudidade do seu pai. Le mercenaire est pressé. O mercenário é muito com pressa. É pressé. Sempre com pressa. Calma, temporiza. Les caractéristiques d'un fils. O característico de filho. Le fils représente la maturité. O filho representa a maturidade. Il est né dans le père. Ele está nascido do pai. Il faut se laisser faire pour que Dieu te qualifie. Se deixa fazer para que Deus te qualifica. Le fils doit ressembler au père. O filho tem que ressemblar para o seu pai. Il est la main droite du père. Ele é a mão direita do seu pai. Il est le prolongement du père. Ele é o prolongamento do seu pai. Le fils doit s'inspirer du travail du père. O filho tem que se inspirar do trabalho que está fazendo. Il doit accepter de porter les statuts du fils serviteur. Ele tem que aceitar a carga do filho servo. Il peut même subir des choses humiliantes pour faire asseoir le leadership de père. Ele pode até subir as coisas humilhantes para agradar seu pai. Nós procuramos sempre debate. Quando você ataca nosso pai, todos os filhos vão atacar de volta. Nem tenta, vem com a palavra e a gente vai colocar na mesa. L'obéissance est un principe. A obediência é princípio. Le père doit faire l'approbation. Pai tem que fazer a promoção. Quand il demande l'autorisation, quando você pede a autorização, você está na proteção do pai. Você está dentro da proteção. Em todo lugar que você estiver, você está na proteção. Maravilhoso. Le fils ne restera pas éternel chez le père. O filho nunca será filho eterno. Não. Ele tem que crescer. Amanhã também você tem que ir em Jundiaí. Para fazer alguma coisa lá em Jundiaí. Estamos construindo uma igreja em Europa. Eu mesmo vou lá inaugurar. Eu vou deixar pelas pessoas lá. Eu vou equilibrar. Será que esse não? Euro ou reais? Euro, reais. Aleluia. Amém. Pessoas estão me esperando mesmo. Nos Estados Unidos me esperam mais do que ninguém. Pai, vem aqui, vamos comprar negócio grande para você. On ne sert pas Dieu pour l'argent. Não servimos Deus pelo dinheiro. Se fosse por dinheiro, não pode deixar seu trabalho. Deus sabe. Aleluia. Amém. Quem é rei? Me dá somente 5 minutos para finalizar essa palavra. Le devoir du fils. O dever do filho. Le fils doit donner sa dîme au père. O filho tem que dar seu dízimo pro pai.
Celui qui ne donne pas la dîme. Aquele que não dá o seu dízimo. N'est pas fils. Não é filho. N'est pas fille. Não é filha. Il ne fait pas son devoir. Não está fazendo o seu dever. Écoutez Gilberto. Escuta, Gilberto. L'héritage des ministères. A herança do ministério. On ne fait pas les favoritismes. Não faça o favoritismo. Comme il est mon beau-frère. E como ele é meu irmão. N'a pas esse ministère. Eu vou dar meu cunhado, eu vou dar o ministério. A igreja está destruída desse jeito. Ele é o meu melhor amigo. L'héritage dans le ministère. A herança do ministério. Se transmettre de maître à élève. Se transmite entre mestre e estudante. Il y a une condition pour hériter le ministère. Há uma condição para você herder. Et on ne s'habitue pas avec le père. Não pode se acostumar com o pai. Quand tu t'habitues avec le père, quando você está se acostumando com o pai, você se enterra sozinho. Havia um filho que me falou uma coisa. Pai, você tem que fazer de tudo para você retornar aqui em Kinshasa. Nosso vizinho tinha um culto. O pastor falava bem, mas pediram água, colocaram Você tem que vir aqui e conversar com o velho. Eu entendi que é muito importante. L'âme du serviteur fils. A alma do servo, filho, não é independente. Há uma pessoa que vigia sobre você. Le soir, j'ai pris Dieu. À noite eu oro a Deus. Bénis tout le monde. Abençoe todo mundo. Dieu ne peut pas te bénir en dehors de toi paternel. Deus não pode te abençoar fora da tenta Il paternal. passe toujours par le Père. Ele sempre passa pelo Pai. Il passe toujours par le Père. Ele sempre passa pelo Pai. Et il y a des choses. Há duas coisas. Il y a le fiole et la corne. Fiole. Há uma. Há um copo, uma garrafa. Tem que buscar essa palavra. E a corna. O corno. Havia uma pessoa que recebeu a unção de um copo. Mas você vai receber do corno. O animal tem que morrer e pegar o seu corno para colocar a unção e derramar em você. A exigência da maturidade sacerdotal. Trabalhar corações. Pois é um lugar santo que somente Deus conhece. O coração do homem é complicado. Aquele que é torturado, quem vai conhecê-lo? Por isso tem que subir a lei do tempo. Ficar perto. Fica perto. Não brinca com a unção do Pai. Estou dizendo o seguinte. Há pessoas que prestaram um sermento para ser introduzido. Eu prestei o julgamento o dia da minha consagração. Você sabe o seu julgamento? Diante da igreja e dos servos de Deus. Escuta o julgamento deles. Eu, Gilberto Bento Mukendi, je jure au nom du Seigneur eu estou jurando em nome de Jesus Cristo, devant l'église, diante da igreja, les ministres, dos ministros, la famille, da família, frères et sœurs, irmão e irmãs, amis et connaissances, amigos e conhecimento, à servir Dieu, de servir a Deus, tant que ministre de Dieu dans le respect de la sainte doctrine. Como ministro de Deus no santo doutrina. Et de ne pas porter le fait étranger dans le sacerdoce. E de não levar o falso na santa presença. Deuxième paragraphe. E o segundo parágrafo. Je m'engage avec responsabilité de rester fidèle. Eu me engajo com a responsabilidade de permanecer fiel. Obéissant. E obediente. Un modèle pour le fidèle de Jésus-Christ. E modelo pelo fiéis de Jesus Cristo. En parole. Em palavras. En conduite. Em conduta. En amour. Em amor. En foi. Em fé. Et en pureté. Em impuridade. Selon 1 Timothée 4:12-16. Segundo 1 Timoteu
4:16. Et d'honorer mon pasteur Père Prosper Kassongo Livre, ne pas lui trahir. honrar o meu pai pastor Kassongo e de nunca traí-lo. Essas coisas são isso que eles falaram diante de Deus e diante das pessoas. E as pessoas de Deus vêm e colocam, põem mão. E vai parecer que não fez nada. E você pode até voltar com isso. Mas as coisas que aconteceram lá nunca voltarão. Ele nunca consagra uma pessoa 2 vezes. Havia uma pessoa que eu perguntei, você foi consagrado? Mas por que você quer ser consagrado como pastor de novo? É uma bagunça. Tem que ver. Por isso que você tem direito de vigiar sobre nós. Da mesma forma que fazemos com vocês. Quem é o rei?